Vamos falar aqui rapidamente desse ataque do Irã ao hospital em Israel, e é algo agora que tem uma repercussão enorme. A matéria do DCM está aqui, e é o maior hospital do sul do país, o Soroka Medical Center, atingido por mísseis na madrugada dessa quinta, o 7º dia de guerra lá no Oriente Médio. Segundo o porta-voz israelense, o prédio sofreu danos extensos e a população foi orientada a não procurar atendimento no local. Pelo menos 129 pessoas ficaram feridas e ao menos outros 3 locais também foram bombardeados em cidades como Tel Aviv e Jerusalém. Tem uma avaliação de danos ainda. Após o ataque, soaram sirenes de alerta em diversas regiões do país, conforme relatos das Forças de Defesa de Israel, o exército israelense. Gosto de dar esse nome porque, segundo eles, é o exército mais moral do mundo. Tá? E tem uma aspa aqui do exército, que é o seguinte: agora há pouco, sirenes tocaram em muitas áreas pelo território israelense, após a identificação de mísseis lançados no Irã, em direção como eu estava falando aí, o hospital. Tem aqui imagens do hospital que eu vou dividir com vocês na matéria do DCM e que mostram o estrago que ocorreu lá. E eu vou explicar o que estão dizendo também os iranianos a respeito desse ataque, só para a gente ter uma noção aí como é que funciona a propaganda na guerra também, tá? Vamos lá. כוחות פיקוד העורף נמצאים בזירה, סורקים אותה, מבצעים בדיקה היכן נמצאים הנפגעים והלכודים. כל הכוחות פה עובדים בשיתוף פעולה, יישמעו להנחיות פיקוד העורף. כל האזרחים שאין להם מה לעשות בו לצאת החוצה. לראות שאנחנו מסייעים לאנשים, גם אנשים שעדיין נפגעים ורוצים להגיע נפגעי חרדה להיכנס. É isso aqui. Eu recebi agora algumas manifestações interessantes do Irã a respeito desse ataque. E é irônico, para dizer o mínimo, mas o que eles dizem? Agência de notícias iraniana: as instalações que estavam sendo alvos do Irã, que miravam no hospital aí, Soroka, né? Na verdade, escondiam milhares de soldados, milhares de instalações também e coisas de armamento cibernético, anti-guerra não, do comando aí de guerra israelense. É a mesma justificativa que Israel dá quando ataca os hospitais lá de Gaza. Então, é isso que está dizendo aqui, tá? Que eu estou compartilhando com vocês, que o ataque ao hospital, na verdade, mirava o arsenal bélico que ficava escondido, tá bom? Debaixo aí das instalações hospitalares. Não sei o quanto que isso aqui é verdade ou se, na verdade, estão sendo irônicos com as justificativas israelenses para atacar hospitais lá em Gaza.
Aqui tem uma espécie de diagrama, um gráfico, que traz isso em detalhes, que eu vou compartilhar com vocês, mostrando exatamente o que seriam esses arsenais militares que estariam no subterrâneo desse hospital atingido pelo Irã. É uma ironia ao que tudo indica, não tem nada comprovado, não. Mas não morreu ninguém no hospital, ao contrário do que acontece em Gaza todo dia. Né? Israel tem um exército bem treinado, com pessoas em um estado rico que tem condição de fazer bunkers, ao contrário dos seus vizinhos. E, claro, esse ataque despertou a fúria ainda maior das autoridades israelenses, que estão fazendo valer aquela famosa lei de Godwin, que postula que em toda discussão, à medida em que ela avança, a chance de citar Adolf Hitler é de 100%. Então, o ministro da Defesa de Israel, ao comentar esse ataque, chamou Khamenei, que é o líder supremo do Irã, de Hitler moderno, que não pode continuar a existir, precisa ser eliminado. Essa agora a palavra de ordem dos caras, matar o Khamenei. O Trump deu a entender isso, ele está ainda um pouco relutante a entrar de fato nessa guerra, mas tudo indica que será inevitável, e isso está causando uma divisão dentro do trumpismo. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Vai lá, Viaro, se quiser comentar essa história aí do ataque ao hospital, fica à vontade, meu filho. Eu acho primeiramente começar pelo Trump. Ele vai entrar e ele vai entrar muito forte. O meu único medo é que ele entre com o equipamento bélico que Israel está pedindo que ele entre, que é para bombardear a montanha que esconde embaixo a grande usina do Irã. Isso aí já está gerando preocupação, inclusive na ONU, porque se isso for feito, pode causar danos com vazamento de radiação, algo que até agora não aconteceu com os ataques às usinas menores. Esse potencial que Israel não tem de bombardear essa montanha, de atingir essa base subterrânea, já está em pauta, já foi noticiado várias vezes, para que os Estados Unidos lancem mão disso. Eu não quero pensar que os Estados Unidos teriam tamanha maluquice, sandice de fazer esse tipo de coisa. Então, essa é a minha preocupação. Eu não tenho dúvida de que o Trump vai entrar em algum momento nisso aí. Quanto à ironia do Irã, é realmente uma ironia muito bem dada, muito bem feita, né? Porque eles transformam isso aí, inclusive, em gráficos, transformam em vídeos, que, aliás, esse perfil que tu colocaste aí das forças militares iranianas está fazendo desde o início dessa guerra postagens com muito investimento de mídia à la TikTok. Eles são propagandistas, vários vídeos, um atrás do outro, vídeos que eles mostram as armas deles preparadas para a próxima leva de mísseis, vídeos que eles mostram as explosões, quando eles vencem o domo de ferro. Então, eles trabalham muito bem em cima de algoritmo, um trabalho profissional que é feito. Esse do hospital mostrando embaixo os tanques e uma base escondida, me parece muito claro que é uma ironia, mas é uma provocação muito bem feita, muito bem ajustada, até porque a gente pode sempre pensar naquela ideia, né? Se Israel tem alguma coisa escondida embaixo de seus hospitais, das suas escolas, das suas igrejas, começa a analisar os outros pela sua própria forma de ver, pela sua própria forma de enxergar, na velha máxima do velho Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, já que eu tenho coisas escondidas embaixo dos meus hospitais, eu vou partir do ponto de que eles também têm e por isso eu vou atacar os hospitais deles.
ironias à parte, muito bem colocada numa guerra que demonstra que não é só um jogo bélico, ele é sobretudo bélico, mas ele é também de narrativas, ele é também de vídeos, ele é também de ocupação das redes e de exploração e de ajuste de algoritmos para tentar o maior alcance. O que fica de tudo isso? O medo das mortes dos inocentes, mas em especial o medo do Trump daqui a pouco enlouquecer e decidir atacar a base subterrânea. Se isso for feito, as consequências ambientais para aquela região, em especial para Irã, podem ser realmente definitivas, Kiko.